Oi, tudo bom? Eu sou o Noviço Medgar e este é o Festival Amparo, uma iniciativa realizada pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Entre 27 de julho a 1º de agosto, artistas da música, do teatro, da poesia e das artes visuais apresentam seus trabalhos em palcos espalhados por toda a cidade. Com a pandemia, os palcos das cidades ficaram inativos. E esses espaços têm um papel central na economia da cidade e no sustento de artistas e profissionais. Mas não é só isso. Eles representam plataformas onde novos talentos de áreas como música e dramaturgia se desenvolvem e ganham qualidade. Quando esses lugares deixam de funcionar, as artes perdem a oportunidade de se renovar e de lapidar os seus trabalhos. A gente apresenta aqui um lugar que é referência na cena de teatro de São Paulo, o espaço do Sátiros 1, localizado na Praça Roosevelt, mantido pelo coletivo Os Sátiros. Esse espaço é um local de atividade intensa e constante. Foram quase 100 espetáculos em 21 anos de existência. Esse centro de produção cultural também abarca projetos como Sátiros Teens, Sátiros Silenos, oficinas regulares, Sátiros Lab e serve como base de um dos maiores festivais de artes integradas da América Latina, as Satirianas. E o que eles vão mostrar aqui pra gente hoje? O texto Todos os Sonhos do Mundo, uma experiência de autoficção do ator e dramaturgo Ivan Cabral, integrante dos Sátiros. Nessa peça ele fala sobre sua trajetória artística, intercalada com aspectos da vida pessoal, em especial sua batalha diária contra uma grave depressão. É um espetáculo de muita sensibilidade aqui no Festival Amparo, que a gente vai ver agora. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro poesia. Com o passar do tempo eu fui me tornando um aficionado pelo gênero poesia. Eu comecei a ler muito poesia. E de repente eu comecei a comprar obras de poesia. Tudo que eu encontrava pela frente eu trazia para minha casa e esses livros foram ficando na cabeceira da minha cama. Então eu comecei a fazer o que eu chamei de a leitura do dia. Todo dia, antes de dormir, eu pegava um livro qualquer, abria numa página qualquer e lia o poema do dia. Até que, numa dessas vezes, era uma madrugada, eu me lembro como se fosse hoje, um poema cairia sobre os meus olhos. É o Cântico 6, da Cecília Meirelles. E ele diz assim: Tu tens um medo, acabar. Não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todos os dias, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, e que morrerás por idades imensas até não teres medo de morrer. Então, serás eterno. Eu não sei porque no dia seguinte eu me lembrava desse poema, ponto por ponto, respiro por respiro. Pensar nesse poema foi pensar na minha vida, quem eu era, o que eu estava fazendo aqui. Então eu cheguei a uma conclusão. A verdade é irrelevante. Eu comecei pensando na maneira que as pessoas com grandes dificuldades encontram para superar os seus problemas. Mas que além de superar esses problemas, elas têm que encontrar uma razão para suas vidas. É isso que eu estou chamando de verdade.
a verdade é irrelevante. Então, quando eu cheguei a essa conclusão, eu tive certeza, absoluta mesmo, de que a verdade era irrelevante, portanto, o que fazer nesse mundão de Deus? Mas dizem os que entendem que não é tão simples passar sobre essas questões sem que a gente tenha vivenciado essas experiências. Eu vou tentar me organizar aqui e nos próximos 60 minutos eu vou tentar provar para vocês a irrelevância da verdade. Eu nasci numa pequenina cidade do interior do Paraná chamada Ribeirão Claro, às margens do rio Paranapanema. Eu sou o quinto filho de um pedreiro analfabeto e de uma costureira. O meu pai e minha mãe, quando eles se conheceram lá atrás, eles sonhavam ter uma família numerosa. A minha mãe era apaixonada por vogais. Então ela convenceu o meu pai de que todos os filhos que eles teriam nomes que se iniciariam com a letra I, que era a vogal preferida da minha mãe. Então nasceu o primeiro filho deles, se chamou Irineu. Nasceu o segundo filho, uma menina, Ivani. O terceiro, mais uma menina, Irani. O quarto, Idmir. Eu, Ivan. Quando a minha mãe estava grávida do último filho dela, o meu irmão Idmir foi para a escola. E foi na secretaria do grupo escolar Correia de Freitas que a minha mãe sofreria uma das maiores decepções de sua vida inteirinha. Ela descobriu ali, no ato da matrícula do meu irmão, que o nome dele não era Idmir com I, mas sim Edmir com E. Foi um alvoroço danado. A minha mãe procurou o cartório de registro, foi no fórum da cidade, falou com advogados, mas não teve jeito. O meu irmão seria para sempre Edmir José Cabral. E a minha mãe, que estava grávida do último filho, ela deu à luz, e o menino, que se chamaria Iremar, por vingança do destino, como ela disse, se chamou Cláudio. Foi nessa família que eu cresci, numa casinha de madeira amarela com janelas azuis. Eu me lembro que a minha casa era muito pequenina, mas a gente tinha um grande quintal, onde a gente plantava o que a gente comia. Então, desde muito pequenino, eu passei a conversar com a natureza. A gente sabia, por exemplo, ver as horas olhando para o sol. Conversar com a natureza é olhar para cima. Então, a gente olhava para o sol e o sol nos revelava as horas, minutos, inclusive. Eu me lembro também que, e a impressão que eu tenho, que na minha infância parece que fazia mais frio. Eu me lembro daquelas noites geladas, assim. Antes de dormir, a gente olhava para o céu. Se tivesse azulzinho, batata, no dia seguinte amanheceria tudo branquinho, teria geado. Então a gente corria para um quartinho do meu pai, onde ele guardava as ferramentas dele, o quartinho de bagunça, como a gente chamava, e a gente pegava lá uns plásticos e cobria a nossa plantação. Então no dia seguinte, amanhecia tudo branquinho, mas a gente tinha protegido o que a gente tinha plantado. Mas conversar com a natureza também é perceber que ela é bastante imprevisível. Muitas vezes a gente, antes de dormir, olhava para o céu, tinha lá umas nuvenzitas naquelas noites de muito frio, e no dia seguinte a gente perdia a nossa plantação porque a gente não recorria aos plásticos do quartinho de bagunça do meu pai. Foi nesse lugar que eu cresci. Eu me lembro que a minha mãe adorava ler. E ela criou algo que a gente chamava de leituras coletivas, em volta da mesa da cozinha, uma mesa de madeira potente que a gente tinha ali. Então, ao redor daquela mesa, a gente leu de tudo. De José de Alencar, passando por Machado de Assis, que era um dos escritores preferidos da minha mãe, até os grandes autores do século XX, a gente leu de tudo. Eu me lembro da maravilha que foi ter lido pela primeira vez O Meu Pé de Laranja Lima. É um livro que eu tenho carinho até hoje, do José Mauro de Vasconcelos. Eu me lembro que o livro termina muito triste, a gente estava lendo, era minha mãe quem lia nesse momento, a gente estava chorando. E quando a gente chegou ao ponto final do livro,
A minha mãe fechou lentamente a obra, olhou para a gente, com os olhos em lágrimas e perguntou: vamos ler novamente? E a gente imediatamente recomeçou a leitura do Meu Pé de Laranja Lima. Eu me lembro que a minha cidade era uma cidade muito pequenina, não havia livraria, obviamente. Então a minha mãe comprava esses livros desses vendedores ambulantes que aparecem com livros em suas combis pelos interiores do Brasil. E eu me lembro que o sonho de todo estudante dessa época era ter em casa uma enciclopédia Barça. O dinheiro que a gente tinha não dava para colecionar a Barça. Então a minha mãe comprava a Trópico, que era um similar mais pobrezinho. Saudade é um pouco como fome. Só passa quando se come a presença. Mas às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco. Quer-se absorver a outra pessoa toda. Essa vontade de um ser o outro para uma unificação inteira é um dos sentimentos mais urgentes de que se tem na vida. Esse é um trecho de uma crônica chamada Saudades, da Clarice Lispector. Bem, nessa casinha de madeira amarela com janelas azuis, a gente viveu muitas coisas. O artista da minha família, na verdade, nunca fui eu, era o Jimmy, que tinha nascido Idmir e que virou Edmir, e que a gente chamava carinhosamente de Jimmy. Era ele quem, nas missas das crianças, ele ia lá na frente ler as orações, as preces. Nas datas cívicas da nossa escola, era ele quem lia os versinhos, hasteava a bandeira. Na minha cidade, todo mês de julho, havia a Festa da Amizade. Era quando a minha cidade se iluminava com a chegada do circo, com os palhaços, as malabaristas, com partes de diversões, amassando o amor, a roda gigante. E naquele ano, a Festa da Amizade anunciava uma novidade. Haveria um show de calouros. Toda a cidade entrou em polvorosa, toda a gente queria participar. Lá em casa, o Jimmy ficou louco. Ele se inscreveu e foi selecionado para ser uma das 30 vozes que se apresentariam na Festa da Amizade. Eu me lembro perfeitamente desse dia, era um sábado. Um sábado, nós acordamos muito cedo, tomamos banho, colocamos roupa nova, passamos perfume, e antes das 10 horas a gente rumou para o campo da aviação. Foi minha mãe que teve a ideia. Ela disse: a gente precisa assistir o Jimmy na boca do gargarejo. É engraçado porque esse termo nunca mais saiu da minha cabeça, boca do gargarejo. A gente não sabia o que era, minha mãe explicou para a gente. Então naquele dia a gente fez um piquenique no campo da aviação. Foi a primeira vez que o nosso pai brincou com a gente. A gente brincou de rodas. Foi a primeira e a única vez. Então, de repente começou a chegar gente, foi chegando gente, a gente se aproximou na boca do gargarejo. De repente era um mar de gente. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. E lá pelas tantas eles anunciam o início do concurso. Entra um homem com uma roupa vermelha brilhante, anuncia o início do concurso de calouros, e lá pelas tantas eles chamam: e agora com vocês, Edmir José Cabral. A bandinha da cidade introduz a canção, e o Jimmy entra. Ele tem os olhos mais brilhantes que eu jamais vi em toda a minha vida. Os olhos do Jimmy reluziam, e ele começa a cantar. Ele começa a cantar, e lá pelas tantas, a gente começa a ouvir uma voz que vem assim atrás da gente. Eu olho em direção a essas vozes. Eram os meninos da minha rua, os meninos da minha escola. Eles estão chamando o meu irmão ali de Mariquinha. E de repente o campo da aviação inteiro está chamando o meu irmão de Mariquinha, num coro. Mariquinha, Mariquinha. Eu vi o momento em que os olhos do Jimmy deixaram de brilhar. Mas ele cantou até o final. Ele cantou até o final, ele não esmoreceu. Embora ele tenha passado para a fase seguinte do concurso, o Jimmy nunca mais cantou.
Nunca mais. Nunca mais. Na missa ele foi lá à frente, no altar, ler as preces, as orações. Nunca mais. No colégio ele nunca mais assistiu à bandeira. Ele nunca mais leu versinhos. Então o tempo passou. Quando o Jimmy fez 18 anos, ele foi embora para Curitiba. Era assim na minha família. A gente sempre sabia que quando a gente fizesse 18 anos, a gente ia embora para Curitiba. Tinha sido assim com o meu irmão mais velho, o Irineu. A minha mãe sempre dizia, educação é algo que ninguém nunca vai tirar de vocês. Vocês precisam todos ir para a universidade. E assim foi. Quando o meu irmão Irineu foi embora aos 18 anos, os meus pais ajudavam ele. Quando a minha irmã Ivani fez 18 anos, o Irineu e os meus pais ajudavam ela. Quando a Irani fez 18 anos e foi embora para Curitiba, já não precisavam mais da ajuda dos meus pais. O Irineu e a Ivani ajudavam ela, e foi assim com todos nós. Então o Jimmy foi fazer administração de empresas. Ele, logo na faculdade, ele começou a estagiar no mercado financeiro. E ele foi percorrer uma carreira interessante dentro do mercado financeiro. Ele se especializou em administrar fortunas. Ele ajudava famílias ricas a ficarem mais ricas. Então, o tempo passou. Um dia, o Jimmy me telefona. Eu estou aqui em São Paulo e ele me diz, Ivan, eu consegui as coisas que eu queria, mas eu nunca amei. Eu nunca amei e eu preciso mexer nesses afetos para entender por que eu nunca amei. E eu decidi, eu vou trazer a nossa mãe para morar comigo. Nesse momento a minha mãe estava morando sozinha em Ribeirão Claro, depois da morte do meu pai. O meu pai teve um câncer, e a minha mãe ficou cuidando dele, e quando ele morreu ela ficou deprimida. Teve que ser medicada, inclusive. Então o Jimmy resolve trazer a minha mãe para morar com ele. E foram os 10 anos mais felizes da vida da minha mãe. Como ela foi feliz. Eles viajaram bastante, eles curtiram muito. Mas um dia minha mãe morreu. Ela teve Alzheimer e morreu. O Jimmy me telefona, eu estou em São Paulo mais uma vez. E ele me conta que tinha sido os 10 anos mais felizes da vida dele. Que ele tinha remexido no território de afetos dele. E que agora ele estava preparado para amar. Mas ele não sabia como. Eu brinco com ele, eu falo, Jimmy, tem um monte de aplicativos aí, vai lá no Tinder, você vai encontrar alguém. Eu falo brincando, mas é isso que o Jimmy faz. Ele conhece uma pessoa, se apaixona por ela, e ele é correspondido. Depois de um tempo, eles começam a morar juntos, e mais uma vez o Jimmy me telefona. E ele me disse que ele tomou uma decisão naquele momento. Ele viria morar em São Paulo. Ele me confessa nesse telefonema. Eu nunca pensei em mim, Ivan. Agora, eu vou fazer só o que eu tenho vontade de fazer. Ele se sentia sufocado nesse trabalho de administrar fortunas. E ele me revela ainda que vai ter um restaurante. Jimmy cozinhava super bem. Era o sonho dele ter um restaurante. Eu fico super feliz. Mas antes de terminar esse telefonema, ele me revela que esse restaurante vai ser em São Paulo. Meu Deus, eu estou muito, muito feliz. Porque pela primeira vez, depois de tanto tempo, eu e o Jimmy vamos morar próximos novamente. Ele vem para São Paulo, ele consegue um apartamento na rua Frei Caneca. Eu vivo na rua Augusta, então a gente é vizinho. Ele também identifica um lugar para abrir o restaurante dele. Então ele começa a fazer cursos de chefe de cozinha, de culinária. E ele começa a reformar esse espaço. Quando chega no final do ano, em dezembro, já está tudo pronto. Ele já tinha feito degustação com os pratos que ele vai servir. Era sempre uma festa participar desses momentos. Ele já tem contratado as equipes do restaurante. E o restaurante vai ser inaugurado no início de janeiro. Chega o Natal, a gente vai para Curitiba. Desde que nossos pais morreram, os irmãos se encontram em Curitiba no Natal. E a gente está lá, super feliz. A gente resolve naquele ano passar o Réveillon em Parelheiros. Eu tenho uma casinha no meio do mato aqui
em São Paulo, na zona sul de São Paulo, em Parelheiros. É uma casinha de madeira, fica às margens da represa Guarapiranga. No meu quintal eu tenho macacos, bicho preguiça, coatis, que é um bicho que eu adoro. Tem muitos pássaros. Tem o pôr do sol mais bonito do mundo. O pôr do sol mais bonito do mundo é meu. Todos os dias, nos finais da tarde, eu vou até a beira da represa. A gente está ali. E no dia 27 de dezembro, o Jimmy começa a esquecer. O Jimmy começa a esquecer e no dia 3 de janeiro eu levo ele até um pronto-socorro. Ele é diagnosticado com tumor no cérebro. O Jimmy vai morrer exatos 10 meses depois. No dia 3 de novembro de 2017. E até hoje eu fico perguntando: por quê? A morte deveria ser assim. Um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim. Esse é um trecho do poema A Morte, do Mário Quintana. Infelizmente, a morte por Jimmy não foi um céu que pouco a pouco anoiteceu. Ele sofreu muito. Foram 10 meses de muito, muito sofrimento. E até hoje eu fico perguntando: por quê? A Jane era a moça mais bonita do universo. A moça mais bonita do universo se chamava Jane e morava na minha cidade, Ribeirão Claro. Às vésperas do seu casamento, no domingo que antecedia ao sábado do seu casamento, ela foi à missa das 7h30 com seu noivo. Os dois assistem à missa no banco da frente da igreja. Quando a missa termina, eles saem em direção à porta de saída da igreja, eles estão abraçadinhos. Quando eles chegam na porta, lá fora está chovendo. E eles resolvem esperar um pouquinho. As pessoas que assistiram à missa, muitas trouxeram guarda-chuva, sombrinha. Outras saem correndo no meio da chuva e eles estão ali esperando. Depois de um tempo, a chuva dá uma amenizada e eles resolvem caminhar em direção ao carro. Ele está vestido com uma jaqueta de couro marrom. Ele tira a jaqueta de couro marrom e delicadamente ele cobre a cabeça da amada. Então os dois abraçadinhos saem em direção ao carro que está estacionado ali no jardim da igreja. Quando eles se aproximam do carro, ele sai correndo à frente, abre a porta do passageiro e conduz a amada delicadamente para dentro do carro. Ele retira a jaqueta de couro marrom, joga no banco traseiro. Ele bate a porta. E enquanto ele está caminhando em direção à porta do motorista, lá dentro do carro, a Jane solta um pum. Ele entra, bate a porta, e quando ele coloca a chave na ignição e dá a partida, ele sente um mau cheiro. Então ele pergunta: Jane, você peidou? A moça que estava sentada no banco do passageiro, ela não consegue dizer nada. Ela simplesmente engole seco. Ele é insistente. Pela segunda vez, ele olha para ela e diz: Jane, você peidou? A Jane, que tinha engolido seco, agora ela abaixa o olhar, mas ela não consegue dizer nada. Na terceira vez, ele é agressivo. E enquanto ele pergunta: Jane, você peidou? Ele abre a porta do carro e atira a moça para fora. Ela cai no meio-fio. Ele sai em disparada. Está chovendo. O moço vai até o bar Tip Top, lá no alto da cidade. Lá ele começa a beber. Ele começa a beber e a beber muito. Lá pelas tantas, ele começa a contar para toda a gente do bar que a noiva dele era uma peidorreira. As pessoas que estão ali não acreditam. Como? A moça mais bonita do universo é peidorreira? Ele diz: ela peidou. No dia seguinte, ninguém mais conhece Jane por Jane, simplesmente. Ela vai ser para sempre a Jane peidorreira da minha infância. Eu me lembro que no dia seguinte, eu estava fazendo o jardim da infância. Eu me lembro de ter ouvido as minhas professoras falarem da Jane peidorreira. Isso marcou tanto porque
Quando eu cheguei em casa, eu perguntei para minha mãe o que era Jane Pedorreira. Aí minha mãe ficou brava comigo. Ela disse, menino, não fala bobagem. Mas foi curioso que também, no final daquela tarde, passou um carro de som na frente da minha casa, com o alto-falante ligado, e eles oferecendo uma recompensa para quem encontrasse a Jane, que estava desaparecida. Eu me lembro porque eu e os meus amiguinhos ali da minha rua, a gente combinou de encontrar a Jane. A gente tinha certeza que a gente encontraria a Jane. A gente dividiria o dinheiro entre nós, a gente ajudaria as nossas famílias e a gente seria muito rico para o resto da vida. Então a gente saiu pela cidade. Jane Pedorreira! Jane Pedorreira! A Jane foi encontrada na quinta-feira. Ela estava na casa da Ditinha benzedeira, a moça que abria e fechava a igreja. A Ditinha tinha acabado de fechar a igreja, estava passando ali pelo cenário, quando viu a Jane ser atirada para fora do carro. A Jane estava chorando, a Ditinha foi lá, abraçou a amiga, que pediu, implorou para que a Ditinha a deixasse ficar em casa, que ela não queria voltar para a casa dos pais. A Ditinha, que tinha um coração muito mole, um coração muito bom, concordou. A Jane foi para a casa dela, mas na quinta-feira foi descoberta e levada de volta para a sua casa. E a Jane vai passar 5 anos. 5 anos sem sair de dentro da sua casa. O seu trajeto vai se limitar entre o banheiro da casa e a cozinha. Nem a sala a Jane é capaz de ir. 5 anos. Mas eu me lembro também como se fosse hoje o dia em que a Jane saiu pela primeira vez de casa. A gente estudava de manhã e a gente vinha para casa por volta do 12:30, comia rapidamente e ia para o jardim da igreja. Era ali que os meninos da cidade se encontravam para combinar a brincadeira do dia. Então a gente já estava ali combinando a brincadeira do dia, quando alguém gritou, olha a Jane Pedorreira! Eu me lembro de ter olhado em direção à voz e visto uma moça inteirinha de preto. Ela tinha um vestido preto, meiões pretos, sapatos pretos. Ela tinha, numa das mãos, um rosário preto, na outra um guarda-chuva preto, para as tardes de muito sol ou de chuva. E sobre a cabeça, ela tinha um véu preto. Ela vinha passando, a gente saiu correndo atrás dela, gritando, Jane Pedorreira, Jane Pedorreira. Alguns meninos atiraram pedras nela, e ela passou, em direção ao cemitério. E ela vai fazer isso todos os dias da sua vida. Pontualmente 1h ela sai da casa dela, no alto da cidade. Lá pela 1h15, 1h20, ela passa em frente à igreja. Os meninos menores saem correndo atrás dela, jogando pedras e chamando a moça de Jane Pedorreira. E ela vai em direção ao cemitério. Antes de chegar ao cemitério havia um cafezal. E era ali que os meninos mais velhos da cidade, os meninos maiores, estupravam a Jane. Durante a vida inteira. Faz uns 2, 3 anos no máximo, chegou no grupo de WhatsApp da minha família. Jane Pedorreira morreu. Tinha 72 anos. E até hoje eu fico perguntando, por quê? Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e mal amar, amar, desamar, amar. Sempre, e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, o que a brisa marinha é sal, ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Esse é o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas,
doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. Esse poema se chama Amar, e é do Carlos Drummond de Andrade. Mas eu comecei falando para vocês que a verdade era irrelevante. É bom a gente não perder o foco. Mas eu quis contar essas duas histórias para vocês, para a gente falar um pouco sobre o destino. Será que estava escrito que o meu irmão, quando descobrisse o amor, ele encontraria um câncer no cérebro e morreria? Estava escrito que a moça mais bonita do universo, a Jane, às vésperas do casamento, saindo da missa das 7h30, ela soltaria um pum no carro do noivo e viraria então a Jane Peidorreira da minha cidade. A gente sobrevive pela mistura de evasão e perseverança que estão na origem da falsificação de um significado. Porque depois que a gente forja esse significado, a gente incorpora a ele uma nova realidade. Então a gente vai dizer que bom que o Jimmy morreu 10 meses após descobrir esse câncer. Pelo menos ele não ficou sofrendo, né? Que bom que a Jane descobriu que esse noivo era tão machista. Que bom, ela se livrou. É sempre assim. A gente, então, pega os nossos traumas e eles vão fazer parte do que a gente se torna. A gente transforma tudo isso, os piores eventos da nossa vida, em narrativas de triunfo. Também é o que eu estou fazendo aqui para vocês agora. O menino pobrezinho que nasceu numa casa de madeira amarela com janelas azuis, que plantava, que comia. Eu estou evidenciando um eu melhor, as respostas, as coisas que me machucaram. Porque a identidade envolve entrar em comunidade para buscar e oferecer força a essa comunidade. Significa mais ou menos assim: a gente substituiu e por apesar de. Eu não estou aqui e tenho câncer. Apesar de ter câncer, eu estou aqui. E por falta de um tumor maligno, eu tive 2. Isso passa por não ter vergonha de falar sobre as nossas deficiências ou adversidades. Porque quando a gente tem vergonha, a gente não consegue reconhecer ou contar as nossas histórias. Porque, desculpem, mas eu acho que agora eu trago uma má notícia para vocês. E desculpem se eu vou ser tão sincero agora, mas tudo isso aqui vai acabar um dia. Não importa se para você daqui a 50 anos. Parece muito tempo 50 anos, né? E é engraçado porque, apesar disso não ser novidade para ninguém, parece também que 50 anos é muito tempo. Mas eu queria lembrar vocês que todas essas histórias que eu estou contando aqui aconteceram há mais de 50 anos. E juro, parece que aconteceu ontem. Por isso a gente vai ter que respeitar o tempo. Mas o que você faria se você tivesse só um dia? O que você faria nesse último dia? A gente vai ter que respeitar o tempo, minha gente. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia a mais, eu nem olharia o relógio. Eu seguiria sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Eu seguraria o amor que está à minha frente e eu diria que o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo.
Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Esse poema é a coisa mais linda do mundo, se chama O Tempo e é do Mário Quintana. São as nossas histórias que vão justificar as nossas vidas. Histórias são os alicerces da nossa identidade. Então, se algo não correu bem, a gente vai ter que forjar um significado e construir novas identidades. Nos últimos tempos tem sido assim para mim. Eu digo para mim mesmo o tempo inteiro: forge significado, Ivan. Construa identidades. Forge significado, construa identidades. Porque forjar significado é mudar a si mesmo. Construir identidades, novas identidades, é mudar o mundo. Eu tinha 6 anos quando meu pai, que trabalhava como pedreiro, ele chegou na minha cidade num sábado de manhã dizendo que tinha sido assaltado aqui em São Paulo. Como pedreiro, ele não tinha trabalho na minha cidade, então ele passou a minha infância toda trabalhando fora da minha cidade. E naquele sábado ele chegou dizendo que tinha sido assaltado no Terminal da Luz. Eu me lembro da minha mãe saindo pela vizinhança buscando dinheiro emprestado, porque nem dinheiro para passagem de volta o meu pai tinha. Eu me lembro do meu pai vindo embora. Eu me lembro de ter levado o meu pai até o ponto do ônibus. Eu estava calçando uns sapatos que apertavam os meus pés. E eu segurava uma das mãos da minha mãe. Eu me lembro do ônibus indo embora enquanto os sapatos apertavam os meus pés. E a minha mãe apertava a minha mão. O ônibus do meu pai foi embora. A minha mãe disse que precisava passar na igreja, a gente precisava rezar. Eu me lembro que a gente chegou na igreja, a gente se sentou no último dos bancos, enquanto a minha mãe se ajoelhava diante de uma imagem de um Jesus Cristo crucificado enorme. A minha mãe parecia pequenina perto daquela imagem, daquele Jesus Cristo crucificado enorme. Chegou um momento, meu irmão Cláudio convidou a gente para brincar lá fora, né, no jardim da igreja. Eu me lembro que eu tirei os sapatos que apertavam os meus pés. Eu deixei embaixo de uma imagem de um anjo com asas enormes. De vez em quando, eu entrava dentro da igreja para ver se a minha mãe estava lá. E ela continuava ajoelhada diante daquela imagem daquele Jesus Cristo crucificado enorme. Já era noite quando a minha mãe resolveu sair dali, debaixo daquela imagem daquele Jesus Cristo crucificado enorme. Ela tinha os joelhos sangrando, pelo tempo que ela ficou ajoelhada ali. Mas a minha mãe estava sorridente. Ela estava feliz. Ela disse que enquanto ela estava ajoelhada ali, diante daquela imagem, daquele Jesus Cristo crucificado enorme, ela teve uma ideia. Ela se lembrou que ela sabia fazer sonhos muito bem. Sabem o doce sonhos? Ela se lembrou que ela sabia fazer sonhos muito bem, então ela faria sonhos, nós venderíamos sonhos e a gente sairia daquele sufoco. No dia seguinte era uma segunda-feira, a gente foi para a escola, perto do 12:30 a gente chega, come rapidamente. Quando a gente termina de comer, minha mãe se aproxima da gente com 2 cestas, as coisas mais lindas desse mundo. 2 cestas cobertas com os panos de pratos mais bonitos do mundo. Os panos de pratos mais bonitos do mundo sempre tiveram na minha família. Eles foram primeiro confeccionados pelas minhas avós, depois pelas minhas tias, pela minha mãe, pelas minhas primas, pelas minhas irmãs, hoje pelas minhas sobrinhas. Os panos de pratos mais bonitos do mundo. Aquelas cestas cheias de sonho. A minha mãe me dá uma das cestas e ela diz: Ivan, você sobe em direção ao campo da aviação. A nossa casa era exatamente no centro da cidade. Outra cesta ela deu para o meu irmão Cláudio e disse: Cláudio, você desce em direção ao cemitério. E eu saí todo feliz de casa, com aquelas cestas cheias de sonho, cobertas com aqueles panos de pratos mais lindos. E eu fui subindo a rua. Olha o sonho, quem quer comprar sonho?
Olha o sonho, quem quer comprar sonho? Umas horas depois eu estava lá no alto da cidade, eu estava sentado no meio-fio da calçada com as cestas de sonho entre as minhas pernas, eu estava chorando. Eu não tinha conseguido vender um único sonho. E no meu coração apenas uma pergunta. Deus, o que eu faço com os meus sonhos? O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, do açúcar, da carne, do pão. O funcionário público não cabe no poema com o seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila o seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede, nem cheira. Esse poema se chama Não Há Vagas e é do Ferreira Goulart. Mas a gente também tem a possibilidade de tornar precioso o que era errado. Por exemplo, o meu pai, José Francisco Cabral, analfabeto, pedreiro. Nem sempre foi fácil para mim anunciar o meu pai analfabeto, pedreiro. Eu me lembro quando eu tinha 15, 18, 20 anos, eu morria de vergonha da minha origem. Se vocês soubessem o orgulho que eu tenho hoje. Concordam comigo que quando você forja um significado e constrói uma nova identidade, a verdade ela é irrelevante? Eu tinha 30 e poucos anos quando, um dia, depois de ter vivido por mais de 10 anos na Europa, eu estava de volta em São Paulo. Estava tudo certo na minha vida. Aparentemente eu era um jovem com um futuro e uma vida felizes. Eu era bem sucedido na minha profissão. Eu tinha os melhores amigos, a melhor família também. Mas um belo dia eu não me levantei da minha cama. No dia seguinte eu continuava na minha cama. Na semana seguinte eu não tinha saído do meu quarto. Eu me lembro que eu tinha uma diarista que ia toda quinta-feira na minha casa. Então quando chegava a quarta eu me trancava no meu quarto à chave. Eu comecei a cobrir todas as frestas, todas as possibilidades de luzes que tinham no meu quarto. Eu não queria ter contato com ninguém. Eu me lembro dessa diarista chegando na minha casa de manhã, batendo na porta. Eu respondendo para ela: eu fiquei trabalhando até tarde, vou ficar dormindo. Depois eu passei a não responder mais ela. E eu morria de medo de toda quinta-feira. Mas a partir de um tempo também eu já não sabia mais que dia era na semana. Desligaram a luz do meu apartamento, a internet, o telefone. E daí essa diarista chegava de manhã, muitas vezes trazendo leite, pão, me deixando lá. Ela era muito pobre, ela morava numa comunidade, mas percebendo que algo muito estranho estava acontecendo, ela começou a cuidar de mim. No início eu achava que se eu não deixasse dinheiro para ela, se eu não pagasse ela, ela ia deixar de ir à minha casa. Mas ela não desistiu de mim. Toda quinta-feira ela estava lá. Percebendo que algo muito estranho estava acontecendo, ela descobriu o telefone da minha família através de uma conta de telefone antiga. Telefonou para minha mãe. No dia seguinte, minha mãe e uma das minhas irmãs estavam no meu apartamento. Me levaram até um pronto-socorro. E eu fui diagnosticado bipolar. Quando tudo estava
estava bem na minha vida, quando tudo parecia lindo, eu fui diagnosticado bipolar. A bipolaridade, segundo a física, é a propriedade que alguns sistemas físicos têm de apresentar polos contrários. Sim, eu fui diagnosticado com depressão. A depressão é a imperfeição do amor. Para amar, a gente tem que ser capaz de se desesperar ante as perdas. E a depressão é um mecanismo que surge desse desespero e bloqueia tudo. Quando a depressão chega, ela destrói a pessoa. Ela destrói a capacidade da gente dar e receber afetos. A depressão é a imperfeição do amor, que destrói qualquer capacidade de conexão com o mundo e com a gente mesmo. A vida é repleta de tristezas, pouco importa o que a gente faz, no final a gente sabe que vai morrer. A dor é a nossa primeira experiência de desamparo no mundo. E essa dor nunca vai abandonar a gente. Mas eu ficava me perguntando por quê. Estava tudo certo na minha vida, aparentemente eu era um jovem com uma vida e um futuro felizes. Mas eu descobri ali que a tristeza era uma doença. A minha alma estava triste. É claro que a vida é boa. E a alegria, a única, indizível emoção. É claro que te acho linda e em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz. Mas acontece que eu sou triste. Esse poema se chama Dialética e é do Vinícius de Moraes. Mas eu acho que a gente está melhorando. Claro que a gente está. Se não tem dinheiro, já está passando fome. A gente está passando agora uma fase tão difícil, né? Claro que vai melhorar. A gente está aqui agora no espaço dos Sátiros, Praça Roosevelt, espaço fechado. Mas vai melhorar. É a esperança nesses dias melhores que fazem com que a gente venha aqui e faça esse trabalho para vocês. Porque a gente precisa lembrar também que existem pessoas em condições piores do que as nossas. E não tem ironia nisso. A gente está forjando significados para construir novas identidades. Porque a gente não pode esquecer nunca. A verdade é irrelevante. Se você quiser fazer um bem ao mundo, você vai ter que se assumir. Que é pobre, que veio de uma origem humilde, que tem pouco dinheiro, que sabe pouco da vida. Porque só assim a gente vai conseguir se despertar para o amor. Ora, direis ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro os olhos pálido de espanto. E conversamos toda noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora: translocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las. Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Esse poema se chama Via Láctea. É um soneto, na verdade. O soneto 13 do Olavo Bilac. A primeira coisa que as pessoas aprendem a amar é a própria escravidão. Mas aprender a amar o outro é aprender a ser livre. Eu não acho que seja necessário exatamente saber quem eu sou, nem quem você é. O mais importante na vida é saber exatamente que a gente precisa amar outro alguém. Alguém que não existia antes de nós. E amando conhecer a verdade. Porque a verdade ela só pode ser encontrada em dois lugares.
no amor e na loucura. O amor está em todos os lados, porque o amor vem de todos os lados. O amor pode vir da minha esquerda, da direita, da frente, de trás. Eu vou decretar aqui agora o estado de calamidade pública do amor. Posso? Eu vou dizer viva o amor e vocês repetem viva, pode ser? Vamos saudar o amor? Viva o amor! Não, mais alto. Viva o amor! Mais alto! Viva o amor! É isso. Hoje é um dia comum, você estava na sua casa e de repente resolve se conectar ao nosso trabalho e de repente seus olhos cruzam os olhos de alguém. É sempre assim que acontece com o amor, né? Você está desprevenido, você está andando pela rua e de repente seus olhos cruzam os olhos de alguém. Você está na fila do cinema, os seus olhos cruzam os olhos de alguém. Você está numa balada, num barzinho, seus olhos cruzam os olhos de alguém e a sua vida vai virar uma loucura. Então a gente vai ter que experimentar olhar para os lados, sorrir para alguém. E quando tudo isso passar, abraçar muito alguém, muito, porque eu acho que a gente está morrendo de vontade dos abraços. Agora sim, a gente vai convidar o mundo para compartilhar da nossa alegria. Eu não sou nada, eu nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.